Olá, continuamos com o nosso curso, Classe de Paz, e agora a gente tem aqui a nossa quarta lição. Ensina-nos o que devemos fazer pelo menino. Nosso texto é Juízes capítulo 13, versículo 12. Então disse Manoá: gostaríamos de receber toda a instrução possível para que possamos criar bem o menino que vai nascer, para que ele fique bem preparado para a vida e a vocação dele. O anjo do Senhor, que muitos teólogos afirmam que é o próprio Cristo, apareceu à esposa de Manoá. Ele veio para predizer o nascimento de uma criança que seria um nazireu de Deus e seria usado para a libertação de Israel. Essa criança, todos nós sabemos, foi Sansão, que realmente trouxe um grande livramento para Israel. O primeiro sentimento do pai Manoá, ao ouvir, ao receber as novas trazidas pela sua esposa, porque o anjo aparece, primeiramente, a esposa, a sua mãe. Também como no caso de Maria, no nascimento de Jesus, o anjo também apareceu primeiro a Maria e depois a José, confirmando em sonhos que aquilo que Maria estava falando era verdadeiro. Imagino que, como a criança ficaria no ventre da mãe, a mãe deveria assumir a maternidade e cuidar desde o ventre do bebê. Então, a primeira pessoa que deveria receber a informação do nascimento do bebê é a mãe, como foi feito nesses dois casos, da mãe de Sansão e da mãe do Senhor Jesus. Mas aí ela vai, a esposa de Manoá passa a informação para ele do que aconteceu, do que o anjo disse a ela. E o primeiro sentimento de Manoá, ao receber a notícia, né, como é que ele poderia cuidar dessa criança? Era uma tarefa bastante difícil, uma tarefa nova. Como é que ele faria isso? Cuidar de uma criança chamada de Nazireu, quer dizer, separada para Deus para um propósito. Como é que ele faria isso? Essa foi a sua primeira preocupação. Então, o que foi que ele fez? Ele orou ao Senhor. Quando a gente, como cristão, não sabemos o que fazer, não temos ideia do que fazer, então não podemos deixar de orar ao Senhor. Vamos aos pés do Senhor. E foi isso que Manoá fez, orou ao Senhor. No Juízes 13, 8. Então ele orou ao Senhor dizendo: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Quando, em resposta à sua oração, o anjo veio novamente, sua única petição foi: como deverá ser a vida do menino? Vemos o quê? Um pai com peso, um pai sentindo uma grande responsabilidade vinda da parte de Deus. Por isso ele orou. Consideremos a oração e a resposta divina que aqueles pais receberam. Primeiro, observe o profundo senso de responsabilidade que Manoá sentia pela nobre tarefa de educar um filho como um nazireu de Deus. Então, o anjo havia falado com a sua esposa, tinha dado as instruções, mas ele estava assim tão impressionado com a santidade do chamado em relação àquela criança, que ele pediu para o anjo vir de novo e ensiná-los ou ensiná-lo novamente. Então, gente, não cabe aos pais, diante da tarefa de criar um filho, autossuficiência, autoconfiança,
descuidada, achando que é uma coisa banal, é uma coisa qualquer. Mas ser pai e ser mãe, vemos aqui em Manoá, se trata de uma grande responsabilidade. Principalmente quando entendemos que cuidar de um filho é um ministério, é um chamado que Deus tem feito às nossas vidas. Então, o que você pensaria de alguém que se ofereça para dirigir um transatlântico no meio do mar sem a devida preparação? O que você pensaria em alguém ser um médico para operar doenças difíceis, graves, sem a devida preparação, sem o devido preparo? O que você acharia desse alguém, dessa pessoa? Você confiaria? Será que daria certo? Seria pagar para ver? Então, queridos, nós não temos que ter presunção em relação ao desafio de educar os nossos filhos. Mas nós temos que entender que isso é algo tão valioso, tão grandioso. E pedimos a Deus sabedoria, pedimos a Deus graça. Sabemos o que Deus quer que nós façamos para criar os nossos filhos, segundo a sua vontade, segundo os seus propósitos. Devemos reconhecer a nossa ignorância, reconhecer a nossa incapacidade, como Manoá fez, e pedir a Deus orientação, pedir a Deus direção, pedir a Deus sabedoria para essa tarefa tão grandiosa, que é criar um filho para a santidade de Deus, para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Muito bem. Esse sentimento de necessidade de Manoá o levou a orar, a buscar o Senhor. Então, quando nós oramos, assim como Manoá, nós demonstramos que nós confiamos que Deus ouve as nossas orações, que Deus atende às nossas orações. Uma coisa que eu tenho visto no meu ministério, nas minhas experiências, que uma oração de uma mãe, a oração de um pai pelo seu filho, querido, é mais comum Deus ouvir a oração de uma mãe e de um pai em relação ao seu filho do que de outra pessoa, por mais famosa e poderosa que pareça, conhecida que pareça. Mas eu sempre observo que Deus está sempre ouvindo o clamor de uma mãe e de um pai pelos seus filhos. Quantos casos de livramentos filhos tiveram, porque mãe estavam de joelhos para colocar os seus filhos de pé, seus filhos vitoriosos, seus filhos vencedores em todas as áreas de sua vida. Ele também cria que Deus, ele estabelece um mandamento ou uma tarefa para nós. E ele também nos concede graça para realizá-los. Deus não nos dá uma tarefa e nos deixa sem condições, e nos deixa desamparados. Não. Junto com a tarefa, Deus nos dá a capacidade para realizar a tarefa. Deus nos dá graça para realizarmos a tarefa. Então aquele ditado ele é muito verdadeiro. A quem Deus chama, Deus capacita. Normalmente Deus chama quem não está capacitado. Então não é de estranhar. Eu não sei o que fazer com meu filho. Como é que eu vou criar meu filho? Sim, você deve sentir esse peso. Mas ao mesmo tempo, você deve também buscar o Senhor e confiar nele, que ele vai te capacitar, que tem instruções na sua palavra e que ele vai te dirigir com o seu espírito para que você cumpra essa tarefa de forma vitoriosa, de forma poderosa. Em nome do Senhor Jesus, você vai ter condições de educar essa criança conforme a vontade do Senhor. E há uma criança, quando Deus chama Manoá, é para criar Sansão nos caminhos do Senhor, na santidade, nazireu. Deus nos chama como pais para conduzir nossos filhos à sua santidade, a ser separados para Ele,
Porque os nossos filhos, eles são servos de Cristo ou são servos do pecado. Nós devemos conduzi-los para que sejam servos de Cristo, no que depender de nós, na instrução, no direcionamento, na educação. Então, essa tarefa de ser pai, em vez de você ficar se sentindo inabilitado e oprimido por essa responsabilidade, ou pensar que você deve agir com as suas próprias forças, não, você deve simplesmente, como Manoá, orar, apresentar a Deus essa tarefa, pedir graça a Ele, para que Ele direcione, fortaleça e te conduza com sabedoria nessa grande tarefa, maravilhosa tarefa. Segundo, a oração de Manoá foi a solução para as dificuldades, o suprimento das necessidades, a fonte de sabedoria e força. Então ele queria suprimento, ele queria sabedoria, ele queria força para cumprir a sua tarefa de pai. Então, queridos, cada criança é um dom de Deus. Tão qual foi com o filho de Manoá. E toda criança tem o direito de ser educada para o Senhor e seu serviço. Toda criança. Como Manoá, também podemos buscar o auxílio do Pai Celestial, que nos tem confiado os nossos filhos, para que Ele nos dê graça, para que possamos educar eles no caminho do Senhor. Então, o que nós precisamos fazer? Olha só, pai e mãe, o que nós precisamos fazer em relação aos nossos filhos e a nossa dificuldade de criá-los? Orar, orar, orar com fé, orar sem cessar, em cada fase. Porque às vezes as pessoas dizem, não, dá muito trabalho quando está pequeno. Aí passa da fase pequeno, não, dá muito trabalho porque agora está caminhando. Queridos, cada fase é um desafio. Eu acho que é difícil a gente dizer qual é a fase mais fácil, porque cada fase é um desafio. Então, em cada fase, vamos buscar o Senhor sabedoria para criar os nossos filhos, segundo a vontade de Deus, da melhor maneira possível. Então ele orou, mesmo depois que sua esposa já tinha as instruções. Então, queridos, muitas vezes, como pais, nós conhecemos vários textos bíblicos que nos ajudam na criação. Talvez a gente já tenha até a experiência de cuidar de alguma criança, não é? Mas, independente da experiência que nós já temos, ou que nós recebemos de outros, como no caso que a esposa dele havia dito para ele que o anjo tinha dito, não é? Mas, apesar de ter esse arcabouço de informações, de experiências, isso não tira a nossa necessidade de oração. A oração, ela continua sendo fundamental, porque sempre surge coisas novas, sempre surge coisas específicas, e estaremos sempre necessitando de sabedoria para tratar com cada circunstância específica que aparecer, em nome de Jesus. Terceiro, a experiência de Manoá também nos ensina que Deus sente prazer em responder ao clamor do Pai. Observe que Deus não é impaciente. Porque Deus poderia dizer assim, não, eu já falei com a tua mulher, rapaz, que acredita nela, moço. Tua mulher é uma serva é minha serva. Mas não. Deus entendeu o clamor de Manoá. Vamos dizer assim, a sua esposa teve uma experiência com Deus de como deveria criar o seu filho. Mas ele também queria ouvir de Deus. Ele era o pai, ele tinha essa responsabilidade. Então por isso é que ele clamou. E Deus teve prazer de ouvi-lo e de responder a sua oração em relação à criação do seu filho. Deus enviou de novo o anjo, porque um pai pediu ajuda para conhecer a sua vontade, para saber o que deveria fazer na criação dos filhos. Então, aqueles que já se comunicaram com Deus buscando orientação para educar os seus filhos, vão desejar mais instruções.
vão querer saber mais, né? Vão, né, pedir a Deus sabedoria, e Deus vai ter prazer em dar. A Bíblia diz que o Senhor não lança em rosto quem pede sabedoria, mas o Senhor dá, o Senhor responde a quem pede sabedoria. E para que maior necessidade de sabedoria? Para a criação do filho e da filha, na presença do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Então a resposta à nossa oração, assim como foi com o Manoá, pode ser que não tenha assim nada de instrução nova. Às vezes a resposta de Deus vai ser a mesma que ele já tinha dado antes. Entretanto, a oração pode ser algo ainda melhor, né? Ou seja, a confirmação. O Senhor nos relembrando os princípios, relembrando os ensinamentos que Ele já nos deu, trazendo de novo a nossa memória, refrescando a nossa memória, para que a gente faça com mais precisão, com mais perfeição. Às vezes Deus vai nos dar a mesma instrução, mas vai nos ajudar demais. Então, o Espírito Santo pode nos levar de volta àquilo que o Senhor já tinha falado muitas vezes, nos conduzir para aperfeiçoamento, para confirmação, para despertamento de coisas que talvez nós já havíamos esquecido. Então sempre teremos uma orientação quando nós pedimos ao Pai. Quarto, o anjo deu orientações a respeito de como devia ser a vida da mãe antes do nascimento da criança. Quero chamar a sua atenção para esse quarto e último tópico. Então o nazireu deveria ter uma mãe que também fosse dedicada ao Senhor. Então essa mãe deveria também se preparar antes do nascimento do seu filho. Ela também deveria ser uma mulher separada, dedicada para o Senhor, para Deus. Então, ela não deveria comer ou beber do fruto da vinha, nem qualquer coisa impura. Deveria ter uma separação do mundo, deveria ter pureza e santidade. Então, esse é o segredo de Deus para o dever dessa mãe. A educação de nossos filhos não envolve tanto o que fazemos ou dizemos, mas envolve o que somos. O que somos vai influenciar muito mais os nossos filhos do que aquilo que falamos, do que aquilo que fazemos. Isso é verdade não somente quando nossos filhos têm idade para ver e julgar, mas desde o nascimento delas. Aquilo que somos é que vai impactar o seu caráter, vai impactar o seu futuro. Naquele tempo santo e misterioso, quando mãe e filho ainda são um, e as influências da mãe passam para a criança, Deus diz: faça tudo o que eu já disse. Isso requer uma vida de moderação e abnegação. A mãe deve abster-se de tudo aquilo que não é útil para a consagração de seu filho. Uma vida de pureza e obediência é a preparação para que a obra que deve ser feita seja realizada pelos seus pais. Então observemos que o nosso exemplo, aquilo que nós somos em relação aos nossos filhos, diante de Deus, é fundamental. Se queremos filhos consagrados, vamos nos consagrar. Se queremos filhos de oração, vamos ter o nosso devocional com Deus. Se queremos filhos que amem a palavra, vamos amar a palavra e demonstrar isso em nosso lar, em nossa casa, abrindo as Escrituras, obedecendo a palavra, adorando e exaltando a Deus, tomando decisões sábias em relação a questões da vida, sendo íntegro diante de Deus e dos homens. Isso é fundamental para que nós tenhamos filhos consagrados. Então começa por nós, os pais, começa pela mãe e começa pelo pai. O que devemos fazer para os nossos filhos? Era a pergunta de Manoá para o nosso filho. É como você vive, como você educa. O que você faz para o maior legado? Não é dinheiro. O maior legado é o exemplo, é o testemunho.
Viva como nazireu. Pai, mãe, viva como um nazireu. Santo diante do Senhor. Se você viver assim, o seu filho terá muito mais chance de também ser santo e nazireu, separado para Deus. Amém? Quero concluir. Como pais tementes a Deus, devemos educar nossos filhos para o serviço do Senhor. Não se iluda, querido. Não caia nessa falácia do diabo. Não, meu filho vai crescer e quando for grande ele vai decidir se ele vai crescer, seguir a Deus ou não. Não caia nessa falácia, nesse engano. Desde o nascimento, abençoa. Agora, dedique seu filho a Deus. Vai crescendo, vai levando ele a conhecer a palavra, a conhecer o Senhor, a amar o Senhor. Não caia no erro de querer participar das reuniões e não levar o seu filho, porque o seu filho chora ou às vezes pode ter causar alguns transtornos. O tempo todo ande com o seu filho para as reuniões do culto da igreja, as reuniões do grupo pequeno, do grupo missional, para retiros, leve os seus filhos, viagens, se prepare para levar os seus filhos. Tenha tempo com eles na sua casa. Isso é fundamental para você venha ter um filho temente ao Senhor, um filho que ame a Deus. Ore sempre ao Senhor para você ter santidade e sabedoria em relação ao seu filho. Precisamos rogar ao Senhor que abra os nossos olhos a fim de vermos e transmitirmos aos nossos filhos os tesouros da sabedoria que estão contidos em sua palavra. Você deve refletir na palavra, aprender para passar para os seus filhos. Não espere a líder do Ministério de Crianças, não espere o pastor. Essa responsabilidade de criar o filho e a filha no caminho do Senhor, ela é sua, é seu como pai, como mãe. Precisamos pedir que Ele se revele a nós, nos guiando em sua palavra. Precisamos pedir que Ele nos ensine a caminhar diante dEle em santo temor e reverência, em confiança e alegria, em pureza de vida, separados do mundanismo, para que o reflexo que eles recebam de nós seja um reflexo da santidade de Deus. Precisamos rogar que Ele nos ajude a educar nossos filhos como nazireus, santos ao Senhor. Amém? Deus te abençoe nessa tarefa tremenda, desafiadora, mas maravilhosa, de ser um pai, de ser uma mãe que conduz os filhos como santos separados de Deus e para a obra de Deus. As perguntas aqui da lição 4, estou aqui percebendo que elas são, na verdade, as perguntas da lição 3. E as perguntas da lição 3 são, na verdade, as perguntas da lição 4. Tá bom? Então, leia a lição 4, estude, ouça e responda as perguntas da lição 3. Estude a lição 3, ouça, leia, medite e responda as perguntas da lição 4, tá bom? Deus te abençoe. Nos vemos nessa semana para concluirmos e em seguida apresentarmos seus filhos, dedicarmos ao Senhor no culto dominical. Combinado? Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, pai e mãe, em nome de Jesus.